Rússia, Samara, 7 de março de 2012. Na véspera do feriado de 8 de março, uma respeitável família chamada Puzikov e seus entes queridos, ao todo 12 pessoas, se reuniram em uma casa de campo. O motivo era o aniversário de Dmitry Puzikov Jr., primo de Dmitry Puzikov Sr., vice-diretor da filial local de um grande banco. O clima parece descontraído, felicitações, brindes, conversas em família. Na mesa, pratos festivos comuns, entre eles um inocente purê de batatas. Ninguém presente ainda sabe que esta noite será um ponto sem retorno e que o simples purê se tornará a arma de um assassinato sofisticado. Poucas horas após o jantar, 3 convidados passarão mal. Os sintomas são estranhos, diferentes de uma intoxicação alimentar comum. O estado de Dmitry Puzikov Sr. será especialmente grave. Ele será hospitalizado às pressas e os médicos não conseguirão diagnosticar o problema por muito tempo. Quando a verdade aparecer, vai surpreender até os toxicologistas mais experientes. Sulfato de tálio, veneno raríssimo, quase inacessível para pessoas comuns. Não possui cor, sabor ou cheiro. Um veneno mais ligado a romances policiais ou operações secretas de agências de inteligência do que a um jantar em família. Em Samara não é vendido em farmácias ou lojas de utilidades domésticas. Para conseguir isso, é preciso ter contatos ou acesso a laboratórios químicos especiais. Dmitry Puzikov Sr. morre no hospital após 10 dias de uma luta dolorosa pela vida. A investigação logo conclui que o veneno estava no purê de batatas, Dmitry Dimatorzok. O círculo de suspeitos se estreita ao máximo. Aquelas mesmas pessoas que estavam sentadas à mesa, parentes, pessoas próximas, amigos íntimos. Alguém entre eles trouxe a morte para esta celebração. Alguém observou friamente enquanto Dmitry comia o prato envenenado. A principal suspeita quase imediatamente se torna a esposa do falecido, a loira marcante Ekaterina Puzikova, uma jovem viúva que, como a investigação descobrirá, tinha uma relação complicada com o marido e seus próprios segredos. Mas será que ela é realmente uma envenenadora fria ou apenas um alvo conveniente? Em um caso onde muitos poderiam ter seus próprios motivos, desde a luta por influência no banco até uma rivalidade familiar oculta. O mistério do envenenamento por talho estava apenas começando a ser desvendado, prometendo se tornar um dos casos criminais mais notórios e complexos da Rússia moderna. Katia Sakirskaya cresceu em um mundo que parecia um conto de fadas para quem via de fora. Filha do milionário do petróleo Grigory Sakirsky, cuja empresa Techgelburov movimentava bilhões em seus melhores anos, ela foi cercada de ostentação e riqueza desde o berço. Um apartamento luxuoso de 4 quartos no centro, viagens regulares ao exterior, estúdio de balé, aulas de dança, natação, escola de música, um conjunto completo de atributos para criar uma verdadeira dama. A mãe, Helena Odintsova, lembrava dela como uma gracinha, tão bonita que até tinham medo de deixá-la sair sozinha. Ela ia sozinha de carro para a escola. Aos 18 anos, a jovem já tinha um carro importado novinho e 2 apartamentos, um em Samara e outro em Moscou. A vida exemplar da juventude dourada. Mas por trás da fachada reluzente de princesa, como costuma acontecer, escondiam-se outros traços sobre os quais as más línguas iriam sussurrar mais tarde. Desde a época da escola, Katia tinha a reputação de ser uma pessoa de caráter duvidoso, capaz de aprontar como se diz, mas depois aparecer com um ar angelical, como se tivesse sido injustamente acusada de travessura. De qualquer forma, ambição era algo que não lhe faltava. Ao entrar na faculdade de Direito, ela aproveitou a oportunidade de participar de um programa de intercâmbio estudantil e foi conquistar os Estados Unidos. No entanto, o sonho americano para a bela de Samara se transformou no primeiro confronto sério com o mundo do crime, deixando uma marca notável em sua biografia. Nos Estados Unidos da América, ela teve um romance intenso com Dmitry Krasavtsev, da Bielorrússia, editor, Semkin, revisor. A felicidade foi interrompida pela prisão dele. Krasavtsev foi acusado de crimes fiscais. A sombra da suspeita também caiu sobre sua amiga russa, Ekaterina, que também foi detida, mas sua permanência sob custódia foi breve. Como contaram mais tarde conhecidos, toda a culpa foi assumida pelo pretendente dela.
Assim, em vez de um diploma de uma universidade americana prestigiada e o início de uma carreira brilhante, Katia ganhou uma reputação escandalosa e a marca de alguém que esteve envolvida. Esse episódio, embora tenha terminado relativamente bem para ela, graças ao possível sacrifício de Krasavtsev, tornou-se a primeira prova séria para sua reputação. Para aqueles que já a viam como uma pessoa astuta e oportunista, a história americana apenas confirmou suas suspeitas. Com essa reputação manchada, mas não quebrada, Ekaterina voltou para Samara, onde teria que reconstruir sua vida do zero. De volta para casa, Katia terminou direito e ficou mais seletiva com os homens. O destino a levou até Dmitry Puzikov em uma festa de amigos. Alto, imponente, bonito, mas, como pareceu para Katia no começo, vaidoso e arrogante. No entanto, ele ficou encantado com a beleza dela. Com o telefone de Katia, Dmitry passou a insistir para conquistar seu coração. Conquistar a simpatia dos Puzikov também não era tarefa fácil. O pai dele, Vladimir Puzikov, já foi o rei do setor bancário de Samara, presidente do conselho do Samara Agrobanco, uma pessoa influente junto ao governador Tarkov. O casamento de Katia e Dmitry prometia um futuro sem nuvens. O romance se desenvolvia rapidamente. Estação de esqui, pedido de casamento no ano novo, um conto de fadas de inverno. Como descreveu a mãe da Katia, eles se casaram, passaram a lua de mel em Fiji e a Ekaterina engravidou. Parecia que uma vida perfeita os aguardava, mas a felicidade não durou muito. O império dos Puzikov já estava ruindo antes do casamento deles. O Samara Agrobanco tornou-se uma filial do poderoso Roselkhozbank. Vladimir Puzikov continuou como diretor da filial e Dmitry como seu vice. Mas eles já eram funcionários assalariados. Depois, Vladimir Puzikov morreu de câncer. E então ficou claro que, por um testamento astuto, todos os bens, casas, apartamentos e escritórios passaram para sua esposa, mãe de Dmitry. O filho ficou quase sem bens, sendo dono apenas da casa onde morava. Nesse período já tenso, quando Katia estava grávida, a sogra e a avó idosa, acamada de Dmitry, se mudaram para a mansão deles. Elas ocuparam todo o primeiro andar com a cozinha. Na casa também estava sempre presente o tio de Dima, Sergei Vitalievich, que assumiu a administração das finanças da família. Segundo a mãe, Katia não se sentia excluída e frequentemente ia passar um tempo na sauna do terreno. A única chance de Dmitry se manter era ocupar o lugar do pai e se tornar diretor da filial do banco. Ele assumia as funções temporariamente, estava confiante e planejava financiar a casa para os 3 filhos. A diretoria de Moscou tinha dúvidas sobre ele e surgiram boatos de manipulação de empréstimos. Como dizia a mãe da Katia, o chão sob ele era instável. Ele era suspeito de conceder empréstimos incobráveis em valores enormes. Foi mencionada a 180 milhões de rublos concedida a um empresário agrícola local. Diziam que ele corria o risco de ir para a prisão por desfalque. Foi justamente nesse momento, quando nasceu uma criança na família, que o bebê teve problemas de saúde. As relações, que exigiam toda a atenção de Ekaterina, começaram a se desgastar. Katia descobriu no telefone do marido uma troca de mensagens com uma colega dele e, segundo diziam, ex-amante, ou talvez até atual amante, Yulia Monakina, chefe do departamento de monitoramento do banco. Estourou um escândalo. Katia, depois de pegar suas coisas, foi embora do marido. Dmitry teve muito trabalho para convencê-la a voltar, garantindo que com Monakina tudo tinha acabado. Katia voltou, mas a paixão de antes se foi. Somos parceiros, mas cada um tem sua vida separada, escreveu ela por mensagem de texto. Nesse contexto, saiu da colônia o próprio Dmitry Krasavtsev, ex-amante americano de Katia. A troca de mensagens entre eles foi retomada. Uma das mensagens de Ekaterina: "Oi, meu gatinho, eu também sinto muita saudade, eu te amo. Nada de novo, só aguentar mais alguns meses e vai ficar mais fácil, finalmente vou te ver." Esses meses depois serão quase uma prova direta do plano dela de tirar a vida do marido para a investigação.
O próprio Krasavtsev afirmou que, ao saber da criança de Katia, decidiu não se meter na vida pessoal dela e parou de se comunicar. A crise no relacionamento parecia superada, mas os problemas profissionais de Dmitry só pioravam. A nova diretoria do banco decidiu se livrar de todo o clã Puzikov. Dmitry estava obcecado com a ideia de manter o cargo, recuperar a antiga influência da família. Essa obsessão o empurrou para um mundo perigoso. Ele começou a buscar ajuda com os Reshala. Segundo Ekaterina, nos interrogatórios, o marido levava 10 milhões de rublos para alguém em Moscou. Ele lhe disse que, se eliminasse fisicamente o novo diretor do banco, Ivanov poderia ocupar o lugar dele. Katia mencionou o nome de um certo Vaka Gishkaev, com quem Dmitry se encontrou para resolver a questão do cargo. Ela também lembrava de um georgiano chamado Robert, que poderia ajudar a eliminar Ivanov. Junto com seu marido Robert, ela foi a Kazan, onde Dmitry entregou 1 milhão de rublos a um homem. Logo depois, Robert morreu, em circunstâncias não esclarecidas. Puzikov não parou por aí. Ele entrou em contato com um empresário local influente, Igor Stankevich, diretor do Shopping Cosmos, um homem com amplos contatos nos círculos oficiais e criminosos. Mas nem mesmo Stankevich conseguiu ajudar. Ele foi morto a tiros de fuzil Kalashnikov em plena luz do dia, em frente ao próprio centro comercial. Dmitry ficou assustado. Ele pediu para Katia instalar no seu telefone um serviço de radar para rastrear sua localização. Ela passou a levá-lo para o trabalho e buscá-lo de lá. O medo se misturava ao desespero. Ele até procurou uma cartomante, a quem chamou de bruxa. Também ficou claro que Dmitry entrou em contato com 3 chechenos que prometeram resolver seus problemas por 60 milhões de rublos. Ele levava dinheiro para eles praticamente em sacos, mas nada mudava, e o trabalho no banco estava completamente abandonado. Puzikov buscava dinheiro desesperadamente, pediu ao pai da Katia, a própria Katia pegou 500 mil das economias dela e pretendia vender os bens da mãe. Desesperado, ele decidiu entrar em licença maternidade para que não pudessem demiti-lo legalmente. Essa atitude provocou a fúria da liderança. Samara. Em 7 de março de 2012, na espaçosa casa de campo de Dmitry Puzikov, vice-diretor da filial de Samara do Roselkhozbank, reuniu-se um grupo de 12 pessoas, os mais próximos. O motivo era o aniversário de 27 anos de seu primo, xará completo, Dmitry Puzikov Jr. O clima deveria ser festivo, mas o ar parecia eletrizado não apenas pela expectativa da primavera. Sob sorrisos e brindes havia sombras ocultas. Problemas no banco, a recente demissão do próprio aniversariante da mesma agência e talvez rachaduras nas relações familiares, sobre as quais preferiam não falar em voz alta. No mesmo dia, um homem ligou para a mãe de Dmitry, apresentando-se como funcionário do Departamento de Segurança do Banco, Fedotov. Depois descobrirão que ele trabalhou no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ele aconselhou insistentemente que ela influenciasse o filho para que ele pedisse demissão por vontade própria, alertando sobre consequências irreparáveis. Que não fique pior, foi o que soou no telefone. A mãe estava em lágrimas e em pânico. No começo da festa, obedecendo a um desejo gastronômico repentino, Dmitry Puzikov Sr. pediu à esposa: "Katiush, faz um purê de batatas, por favor." Deu vontade de algo simples, caseiro. O pedido parecia comum. Katerina foi à cozinha. Dmitry Puzikov Sr. Ninguém notou na hora. Ela descascou as batatas, cozinhou, amassou, acrescentou leite e manteiga. Receita padrão. Ela serviu o prato quente e aromático aos convidados. Quem fez o pedido foi o primeiro a experimentar. "Por que está tão amargo?" perguntou Dmitry, fazendo careta. "O leite azedou?" "Parece que está tudo fresco", disse Katia, dando de ombros. "Provavelmente caiu alguma coisa por acidente ou derramaram álcool." Os outros participantes do jantar também provaram o purê e o veredito foi unânime. A batata estava amarga. O prato foi retirado da mesa. Esse episódio poderia ter sido apenas um pequeno contratempo na cozinha, se não fosse pelo que aconteceu depois e pelo que foi descoberto mais tarde.
Afinal, como insistiu depois a defesa, o veneno mortal sulfato de talho não tem gosto algum. De onde veio então o amargor? Teria sido uma coincidência, uma camuflagem ou a própria erva, naquela forma, tinha um gosto peculiar? A pergunta ficou sem resposta. Uma das convidadas, Maria Borisova, ofereceu ajuda. Kátia, deixa que eu ajudo. Talvez a gente faça uma nova porção. Ainda tem batata, não tem? Caterina, talvez magoada ou apenas cansada, concordou. Maria assumiu a iniciativa. Ela foi para a cozinha e preparou uma segunda porção de purê com as mesmas batatas, na mesma panela onde o primeiro foi feito. Dessa vez o sabor estava normal, sem amargor. Os convidados, esquecendo o incidente, comeram com apetite. A festa seguiu normalmente, legendas. Perto da noite, os convidados foram embora sem suspeitar que o veneno invisível já havia começado seu trabalho destrutivo. Em poucas horas, 3 deles passarão mal. Dmitry Puzikov Sr., Maria Borisova e mais um convidado serão hospitalizados. O diagnóstico não será imediato, mas será chocante. Envenenamento por sulfato de talho. O sulfato de talho é um pó branco, sem gosto nem cheiro, facilmente solúvel em água, ideal para misturar em uma taça de vinho ou na comida. A vítima não sentirá nada, pelo menos por um tempo. Há muito tempo esse veneno era usado livremente como raticida, mas essa prática foi abandonada devido à sua toxicidade extrema. Legendas por Bill. O sulfato de talho também é popular entre os envenenadores. Ele traz a morte de forma astuta. O talho entra no organismo e se faz passar por outra substância, o potássio, essencial para os nervos, músculos e para a própria vida das células. Ele engana o corpo, se integra aos seus mecanismos e começa a destruí-los por dentro. Não é um golpe rápido de faca, é um cerco lento. No início, só um leve mal-estar, náusea, fraqueza e dores abdominais. Médicos apenas dizem gripe, intoxicação, diabetes. Passam-se dias, talvez semanas, e o veneno continua seu trabalho sombrio. Começam dores infernais nas pernas, como se os nervos estivessem sendo queimados por dentro. A mente fica confusa. E é então, quando parece que não pode piorar, que aparece seu cartão de visita, o cabelo. Eles começam a cair. Não apenas ficam ralos, mas caem em tufos, deixando a pessoa esgotada física e moralmente. A história conhece muitas páginas sombrias escritas com a ajuda dos sais de talho. Basta lembrar de Graham Young, o envenenador britânico da xícara de chá. Ainda adolescente, ele fazia experimentos com sua própria família, fascinado por venenos. Mais tarde, trabalhando em um depósito, ele envenenava os colegas, colocando justamente aquele sulfato de talho e outros venenos no chá deles. Simplesmente por curiosidade, observando como eles definhavam dia após dia. Seus crimes ficaram sem solução por muito tempo. Os sintomas eram muito inespecíficos no começo. É justamente o sulfato de talho que aparece no romance de Agatha Christie, A Casa do Cavalo Branco. Ela descreveu os sintomas do envenenamento por talho com tanta precisão que isso ajudou médicos na vida real. Houve casos em que, graças a esse livro, os médicos conseguiram fazer o diagnóstico correto e salvar pessoas, reconhecendo os sinais característicos descritos pela rainha do romance policial. Provavelmente, se Agatha Christie escrevesse hoje em dia, ela receberia comentários do tipo: "Ah, como é que você sabe de tudo isso? Provavelmente você mesma envenena as pessoas, provavelmente você mesma é uma maníaca." Mas havia rumores sobre o uso de talho no mundo da espionagem, para eliminar discretamente pessoas indesejadas. É difícil provar isso, mas a própria possibilidade assusta. Um veneno que age lentamente, sem deixar evidências claras na cena do crime, é conveniente para negócios obscuros, onde é preciso apagar os rastros. Após passar 10 dias em estado grave na unidade de terapia intensiva, o banqueiro de 30 anos morre, enquanto outros 2 feridos conseguem ser salvos. A parte médica dessa história se encerra e começa uma longa investigação policial e judicial. A jovem esposa do falecido rapidamente se tornou a principal suspeita. A lógica da acusação parecia irrefutável no início. Foi a Ekaterina quem preparou a primeira porção suspeita de purê. Esse episódio com o purê amargo se tornou a pedra angular da acusação.
A isso se somaram os depoimentos da testemunha-chave, o aniversariante Dmitry Puzikov Jr. Ele afirmou que no auge da festa, Ekaterina o levou para o lado e supostamente segurava uma seringa com um líquido estranho na mão. Com raiva, ela soltou uma frase sobre cansaço, traição do marido e o desejo de acabar com tudo isso. Assim se formou a principal versão da investigação: assassinato por ciúmes, cometido por uma esposa traída. No entanto, a defesa de Ekaterina apontou inconsistências desde o início. O principal argumento foi o próprio veneno. Os peritos foram unânimes: o sal de talio não tem gosto. Então, como a primeira porção do purê poderia ter parecido amarga justamente por causa do veneno? Ekaterina explicou o amargor como um simples erro culinário, talvez pela entrada acidental de álcool. Mas o mais interessante foi revelado após a realização de perícias criminais nas mãos de Ekaterina e em sua casa. Não encontraram vestígios de talho, apenas uma quantidade insignificante nas roupas, o que poderia ser explicado pelo contato com o marido já envenenado. Nos pratos em que ela serviu aquela primeira porção amarga, também não havia vestígios de veneno. Por outro lado, a substância mortal foi encontrada em concentrações significativas na panela e nos pratos dos quais os convidados comeram a segunda porção. O purê. Depois das reclamações sobre o amargor, Maria Borisova serviu. Ela, aliás, também acabou no hospital com intoxicação, o que a tirou das suspeitas diretas de ato intencional. Mas isso indicava que o veneno foi colocado em algum momento entre a primeira e a segunda vez que o prato foi servido. Outra descoberta suspeita foi que resíduos das mãos e roupas da principal testemunha, Dmitry Puzikov Jr., apresentaram vestígios significativos de veneno. As explicações dele foram vistas como absurdas e pouco convincentes pela defesa. Diz ele que entrou no banheiro, viu algum líquido derramado, sujou-se, limpou as mãos na roupa, ou talvez tenha se sujado ao abraçar Ekaterina. A defesa de Ekaterina apresentou uma versão alternativa, apontando diretamente para o primo do pai dele, Sergei Puzikov. O motivo poderia ser interesses patrimoniais ou uma disputa por influência no Banco Banqui, onde ambos os irmãos trabalhavam. Segundo os advogados, quem poderia ter acesso ao veneno era o pai de Puzikov Jr., ex-agrônomo. Durante a era soviética, compostos de talho eram usados contra roedores. O quadro se complicava com outras possíveis linhas de investigação. Os depoimentos iniciais da mãe do falecido sobre ameaças do serviço de segurança do banco na véspera do envenenamento, embora depois refutados, sugeriam possível conflito corporativo. Surgiam informações sobre as tentativas desesperadas de Dmitry Starshий de se manter à tona, suas ligações com chefes do crime e intermediários duvidosos, enormes dívidas e até discussões sobre a eliminação de concorrentes. Ekaterina também suspeitava que o marido da prima estivesse envolvido na lavagem de dinheiro. A investigação avançava de forma difícil e demorada. O Ministério Público devolveu o caso para investigação adicional 2 vezes, claramente duvidando das provas reunidas. Mas a acusação contra Ekaterina ainda assim chegou ao tribunal, transformando-se em uma verdadeira montanha-russa jurídica. Em 2015, o Tribunal Distrital emitiu uma sentença condenatória de 7 anos de prisão, mas o Tribunal Regional a anulou, enviando o caso para uma nova análise. Em 2017, o mesmo Tribunal Distrital declarou novamente Ekaterina culpada, desta vez sentenciando-a a 9 anos. O caso ganhou grande repercussão pública e foi discutido nos canais federais. Enquanto Ekaterina cumpria a pena, seus defensores não paravam de lutar. Eles recorriam sistematicamente das sentenças, procuravam inconsistências e apontavam outros suspeitos. E então, no outono de 2017, o Tribunal Regional de Samara colocou um ponto final inesperado nessa epopeia judicial: absolvição completa por não envolvimento no crime. Puzikova foi solta, inocente por lei. No entanto, a principal pergunta permaneceu sem resposta, pairando no ar como uma nuvem pesada e venenosa. Se não foi ela, então quem? O próprio envenenador que colocou veneno perigoso no purê de batatas numa festa de família? Dmitry Puzikov Jr., em quem foram encontrados vestígios do veneno, continuou com o status de testemunha.
O mistério do famoso crime de Samara permaneceu sem solução. Os anos passados sob investigação e na prisão preventiva ficaram para trás. Senti que podia recomeçar, embora a sombra do assassinato não resolvido do primeiro marido ainda estivesse presente. O advogado Andrei Karnamazov mais tarde admitiu que aconselhou Katerina a fugir, talvez para os Estados Unidos, e ela até pensou nisso, mas acabou ficando em Samara. Buscando se livrar da sombra do passado, ela trocou o sobrenome Puzikov por seu nome de solteira, Sakirskaya. A esperança de uma nova vida ganhou contornos reais com a chegada de Alexei Reskov em sua vida, um kickboxer e presidente da Federação de Kickboxing da região de Samara. Ela o conheceu quando levou seu filho pequeno, Vova, para o treino. Eles começaram um relacionamento. Reskov defendia Katerina publicamente e com entusiasmo, aparecia com ela em programas de televisão e postava orgulhosamente fotos juntos nas redes sociais. Ela nunca escondeu nada de mim. Eu acreditei nela. Ela é uma pessoa tão íntegra, contava ele aos jornalistas. Eles casaram discretamente, mudaram-se para um novo apartamento e Ekaterina abriu o restaurante ucraniano Spotikash. Por ironia do destino, a mulher acusada de envenenamento agora podia ser vista como dona de um estabelecimento onde os clientes eram servidos com varênios, também com batata. Diziam que muitos iam lá não só para comer, mas também por curiosidade. Mais tarde, ela obteve o título de advogada e declarou o desejo de defender pessoas injustamente acusadas. Ela chegou a ter ambições de entrar para a política, tornando-se deputada da Câmara Municipal. No entanto, a união familiar não durou muito. Eles se separaram. A razão para isso foi o temperamento difícil de Alexei, sua agressividade, ciúmes e desejo de controle total. Segundo as amigas de Katerina, o marido às vezes até a agredia fisicamente. Ela mesma o chamava de inadequado. Reskov não queria deixar Katerina em paz, a perseguia, enviava ameaças e danificava o carro dela. Ela se mudou para Krasnodar e começou a trabalhar com algo relacionado a finanças e investimentos. No entanto, a tentativa de fugir do seu passado amargo acabou sendo mal sucedida. Samara, 2 de julho de 2021. À noite, Katerina chegou de Krasnodar, prometendo às velhas amigas comemorar juntas seu 32º aniversário que aconteceu no final de junho. Ela também prometeu aos pais que se encontrariam o mais rápido possível, mas, para seu azar, encontrou-se com seu ex, Reskov, que periodicamente pedia para vê-la para conversar pela última vez. As amigas tentaram dissuadir Sakirskaya, mas ela tinha certeza de que ele não faria nada contra ela. Na véspera, Alexei postou em seu Instagram um vídeo polêmico com uma série de acusações. Supostamente, Katia teria confessado a ele que foi responsável pela morte do marido e que, para sua libertação, ele desembolsou 15 milhões de rublos arrecadados junto com os parentes dela. Ele também prometeu em breve revelar um esquema de corrupção no sistema judiciário e citar nomes de destaque. Com a minha ajuda, Ekaterina Puzikova de solteira. Sakirskaya evitou a responsabilidade pelo seu crime. Katia foi absolvida, embora todos entendessem perfeitamente, tanto os promotores quanto os juízes. Ele declarou de forma categórica em sua mensagem em vídeo, mas faltava especificidade nisso. Talvez essa atitude tenha levado Sakirskaya a vir para sua própria desgraça. Ela já tinha tomado banho, trocado de roupa por algo mais confortável, quando a campainha tocou insistentemente. Era ele, Alexei Reskov, o homem que ela amou um dia, com quem se casou depois de ser libertada e de quem se separou dolorosamente. O homem que acabou de postar um vídeo na internet acusando-a de assassinato e sua família de subornar o tribunal. Katia, sou eu, abre rápido. Havia agressividade na voz dele e Katerina hesitou. Talvez devesse ouvir as amigas e mandá-lo para o inferno. Não. Era urgente discutir as questões incômodas. Depois de hesitar um pouco, ela abriu a porta. Reskov entrou impacientemente. Ele estava estranhamente agitado, talvez não estivesse sóbrio. A conversa começou em tom elevado e rapidamente se transformou em uma briga, que acabou em uma luta física, durante a qual ele a atingiu no rosto e arrancou um tufo de cabelo dela. Katia tentou se defender usando objetos que estavam à mão, mas isso não a salvou, apenas deixou o agressor ainda mais furioso.
Pegando algo pesado, o enfurecido Reshkov acertou um golpe com força na cabeça da ex-esposa. Tudo ficou turvo diante dos olhos dela. Perdendo a consciência, Ekaterina caiu no chão. A noite foi agonizantemente longa para os pais de Katia, pois ainda à noite ela, por algum motivo, parou de responder. O telefone estava mudo, as mensagens permaneciam não lidas. O pai, Grigory Sakirsky, não conseguia se acalmar. Algo havia acontecido, ele sentia isso. O amanhecer mal começava sobre Samara, quando ele já corria para a casa da filha na Sadovaia. O portão, a escada e a porta do apartamento eram familiares, mas por alguma razão não estavam trancados. A primeira coisa que chamou a atenção foi o caos no apartamento, objetos espalhados, cadeiras viradas. E então ele a viu, sua Katiusha deitada no chão, com os cabelos ensanguentados e o rosto pálido e distorcido de forma antinatural. Ela estava morta. A perícia posteriormente determinou que a morte ocorreu devido a um traumatismo crânioencefálico. Sem acreditar no que via, Sakirsky pegou o smartphone e ligou freneticamente para o 112. Alô, socorro, Rua Sadovaia, número 140, apartamento 15. Minha filha Katia, Ekaterina Sakirskaya, ela está inconsciente. A cabeça dela está machucada. Por favor, acalme-se. O que aconteceu? Você tem certeza? Sim, acabei de encontrá-la. Ela está no chão, ensanguentada, com a cabeça machucada. Chame a polícia e ambulância urgente. Eles já estão a caminho. Fique no local e não toque em nada. Você está sozinho? Sim. Sou o pai dela. Cheguei agora e ela não atendia. Havia bagunça por toda parte, indicando uma resistência feroz da vítima, ou uma tentativa do criminoso de encontrar algo, ou uma encenação. Os peritos criminais que chegaram registraram cada detalhe. Entre as evidências recolhidas que poderiam lançar luz sobre a identidade do criminoso, estavam luvas, roupas e até cabelos artificiais. Os investigadores esperavam encontrar nesses objetos vestígios de suor e gordura, impressões de palitos, dedos ou micropartículas de DNA do agressor. No entanto, o primeiro suspeito, chamado Rishkov, já havia sido identificado. Um alerta foi rapidamente emitido sobre ele, avisando que o criminoso poderia estar armado com uma arma branca ou uma pistola traumática. Enquanto peritos trabalhavam na Sadovaia registrando a tragédia, moradores do vilarejo de Tarnovoy, a 20 quilômetros de Samara, foram assustados por um indivíduo semidespido e descontrolado. Ele corria pelas ruas, batia nas janelas das casas, murmurava algo e gritava. As pessoas ligavam para a polícia, informando sobre um sujeito estranho, possivelmente perigoso. A equipe chegou e deteve o infrator discretamente. Era Rishkov enlouquecido após cometer o crime. E como você veio parar aqui? Como atravessou o Volga? Perguntou o policial para ele. Atravessou o Volga? Não, acho que nadei, ou talvez atravessei de barco, explicou Rishkov de forma confusa. Por quê? Qual que é o objetivo? Bem, isso já não me lembro. Aparecendo no tribunal para tal escolha da medida cautelar, Rishkov parecia um espetáculo lamentável, mal barbeado, de bermuda, com as mãos e pernas arranhadas. Seus depoimentos eram confusos e contraditórios. Ele admitiu o encontro com Katerina, afirmando que o conflito surgiu por causa de dinheiro. Supostamente, ele ajudou a ex-esposa a recuperar 3 milhões de rublos que alguém devia a ela. Na inspeção do apartamento, acharam recibos e um comprovante de caixa de 3,5 milhões. Talvez estivessem falando desse dinheiro. O boxeador de cheques disse que, na briga, deu um tapa no rosto da Katia. Ela pegou uma faca, enfiou no peito dele, e ele, em resposta, acertou a perna dela com um machado. Depois, quando ela continuou atacando, ele bateu de novo. Ele afirmou que estava indo embora quando a mulher ainda estava viva. Porém, nem o machado nem a faca foram achados na cena do crime. Ela nunca me amou, ele dizia aos jornalistas. E minha doença terminal não a preocupava nem um pouco. Eu só tenho mais 6 meses de vida. Também repetiu suas acusações do polêmico vídeo sobre a confissão de Katerina em envenenamento e suborno de 15 milhões. Apesar de alegar perda de memória e doença terminal sem apresentar documentos, o tribunal manteve o criminoso em prisão preventiva até 3 de setembro.
O advogado dele insistiu em um exame médico apontando o estado de insanidade do réu. Após o julgamento, Ryzhkov foi transferido do Centro de Detenção Provisória número 1 para o Hospital do Serviço Penitenciário Federal. Mas até 3 de setembro Dushegub não resistiu. Em 17 de julho, exatamente 2 semanas após a morte de Ekaterina, ele tirou a própria vida. Os parentes e conhecidos, no entanto, receberam com desconfiança a conclusão sobre a causa da morte dele, como se insinuassem uma possível participação de inimigos. A história de Ekaterina Puzikova-Sakirskaya terminou de forma tão trágica e misteriosa quanto a vida de seu primeiro marido, uma bela loira, uma garota de conto de fadas que passou por acusações sérias e absolvições, mas nunca encontrou paz. Quem ela era? Uma viúva negra calculista ou uma vítima de circunstâncias fatais? Quem envenenou Dmitry Puzikov? Houve suborno para sua libertação? O que exatamente está sendo discutido? Ela esperou com Ryzhkov na última noite. Ainda há mais perguntas do que respostas. Eu não sei as respostas para todas essas perguntas. O caso do detetive de Samara continua sem solução, e a história da loira gelada permanece como um lembrete sombrio de que, por trás da fachada de riqueza e de uma vida bonita, podem estar escondidos segredos mortais. Como disse o advogado dela, espero que um dia cheguemos à verdade, mas por enquanto a verdade está bem escondida nas sombras do passado. Mas vamos tentar entender que tipo de pessoa é Ekaterina, quem ela é de verdade. Não sou psicólogo nem psiquiatra, apenas um amador entusiasta. E não acredito que algo bom possa surgir de uma psicanálise à distância, a não ser que seja um experimento puramente teórico, que é justamente o que vamos tentar fazer agora. Então, Ekaterina é uma pessoa com alta adaptabilidade, sociabilidade externa e um talento nato para sobreviver em ambientes difíceis. Desde a infância, cresceu cercada de luxo e atenção, mas desde cedo aprendeu a manipular a imagem de princesa, escondendo por trás dela traços de manipulação, vingança e impulsividade. Há um contorno narcisista claramente expresso em sua personalidade, com elementos de traços histriônicos e borderline. Possíveis transtornos e acentuações: transtorno de personalidade borderline, mudanças bruscas nos relacionamentos, dramatização, forte dependência emocional, sensação de vazio, episódios de comportamento destrutivo, explosões de raiva, relacionamentos duvidosos, possíveis simulações, acentuação narcisista, necessidade de admiração, reação dolorosa à crítica, busca por reconhecimento externo, autoestima elevada com instabilidade interna. Traços histriônicos: teatralidade, necessidade aumentada de atenção, sedução como instrumento de influência. Traços paranoides, tendência à desconfiança, busca por inimigos, crença em conspirações, hipervigilância. Isso aparece nas reações dela a ameaças e intrigas no banco. Não há um diagnóstico clássico nos documentos, mas o comportamento e a biografia dela correspondem aos critérios de transtornos de personalidade mistos. Ela poderia ter sido a criminosa? É possível haver motivação? Teoricamente, sim. Uma combinação de fatores: casamento destruído, traições, instabilidade financeira, retorno do ex-amante, desejo de se livrar da pressão da sogra, filho doente e a segunda vida do marido. A culpa dela foi comprovada? Não, ela foi absolvida completamente, considerada inocente. Além disso, não foram encontrados vestígios de veneno nas mãos dela, nem na comida que ela mesma preparou. O veneno estava na comida feita por outra mulher. O veneno foi encontrado na prima do marido, que era testemunha de acusação e possivelmente estava envolvida. Motivos: várias outras pessoas tinham acesso ao veneno, inclusive o pai de Kuznetsov. A chance de envolvimento de Ekaterina é média, baseada em indícios indiretos, mas juridicamente ela é inocente, pois o tribunal considerou as provas insuficientes. No entanto, sua personalidade, ambiente e conexões permitem supor que ela poderia ter feito parte de uma intriga mais complexa ou ter usado a situação a seu favor, mesmo que não tenha participado ativamente do crime. Ela seria capaz de envenenar alguém? Psicologicamente, ao que tudo indica, sim.
E as características de personalidade de Ekaterina, impulsividade, desejo de vingança, instabilidade emocional, tendência ao drama, poderiam, em uma situação extrema, levá-la a tomar medidas drásticas. Especialmente levando em conta a pressão psicológica, a perda de status, a traição do marido e a solidão. Mas não há provas e existem razões sérias para duvidar de sua culpa. Conclusão: Ekaterina Puzikova não é uma vítima nem uma maníaca, mas sim uma loira gelada arquetípica, uma mulher que vive na fronteira entre o abismo glamuroso, o amor e o desprezo, a acusação e a absolvição. Potencialmente criminosa? Talvez. Criminosa condenada pela justiça? Não. Aliás, se você quiser uma análise divertida da sua personalidade como essa, todas as informações estão no Telegram. Vou deixar o link abaixo do vídeo. Acesse, confira e aproveite, mas não leve a sério. É só para entretenimento mesmo. E o que vocês acham sobre esse assunto? Deixem seus comentários, assistam a outros vídeos do canal, eles estão saindo, mesmo que vocês nem sempre recebam notificações sobre eles. E sigam o canal no Telegram, lá tem um conteúdo totalmente diferente. O link está na descrição do vídeo.